Então, agora, oficialmente, uma ótima noite. Sejam todos muito bem-vindos à GA de Cursos, a esta mesa redonda que acontece neste formato pela primeira vez aqui, e é uma honra poder receber as três, a Silvia, a Rita e a Karina, juntas. A gente estava falando aqui nos bastidores, antes de começar a gravar, que é muito especial poder ter as três aqui, porque cada uma vem de um lugar, cada uma traz uma experiência clínica diferente. E temos alguns pontos em comum, a disfagia, o atendimento, a fonoaudiologia, só que a gente vai tentar hoje aqui compartilhar um pouquinho, uma sementinha, um pontinho do dia a dia dessas três mestres que nos deram o presente, e quero oficialmente também aqui deixar registrada a minha gratidão por elas fazerem parte do time de professores do aprimoramento em disfagia neurogênica adulto e pediátrica da GA de Cursos. Começamos no final agora de março a quarta edição, a quarta turma deste aprimoramento, e este ano ele vem renovado. Este ano, geralmente a gente tem, até o ano passado, 12 módulos, 13 módulos, este ano ele vem com 18 módulos, então a gente ampliou bem, e a gente trouxe professores novos. A Karina é uma das professoras que vem, agora nesta quarta turma, a Silvia e a Rita já vêm com a gente desde a primeira turma, e aí a gente vem observando, eu acho que vai ser legal agora agregar mais este conteúdo, ou aprofundar mais aquele, e por isso que nós convidamos professores novos e aumentamos o conteúdo. Então, agora a gente tem módulos específicos só de estratégias terapêuticas. A Karina vem com um módulo de avaliação e terapia mais direcionado para a criança disfágica, a mais grave, a neurogênica, que está em âmbito hospitalar. A Silvia vem também com a criança disfágica, mas mais direcionado para o público de paralisia cerebral, síndrome de Down. Então, jamais o perfil de criança que vem até o consultório, ou home care, ou ambulatório. E a Rita, ela fica um pouco no meio do caminho, sabe, gente? Ela está na NEL, ela está no bebezinho, e ela está também na criança disfágica, mas um público diferente da Rita e um pouquinho diferente em alguns momentos da Karina. Então, esse trio, eu tenho certeza que vai agregar muito para o nosso aprimoramento, para a construção do raciocínio clínico. Então, já deixamos aqui o convite para vocês. Quem não se inscreveu ou ainda não fez e tem interesse em mergulhar, realmente um mergulho, A gente vai esmiuçar todos os pontos que nós acreditamos ser importantes que o fonoaudiólogo conheça e tenha o domínio para poder atuar na disfagia neurogênica com um olhar diferenciado, fazer realmente a diferença na vida daquele paciente. E aí, hoje, a gente trouxe as três aqui para um bate-papo. É um bate-papo informal, que nós demos o nome de mesa redonda e focado em disfagia pediátrica, porque as três são da pediatria e da neo. Acho que vai ser muito legal. Então, recebam a minha gratidão, minha honra, e muito obrigada pelas oportunidades, e pela confiança em nosso trabalho. Eu estou rouca, então se minha voz começar a falhar, não se assustem. Quem está vindo pela primeira vez na GA de Cursos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Raquel Blanco, fonoaudióloga, e sou organizadora científica do aprimoramento. Qualquer dúvida, só me chamar aqui, tá bom? Eu organizei, na verdade, eu pensei em 4 perguntas. Uma direcionada para cada uma de vocês e uma que eu acho que englobam as três. Porém, se eu fizer uma pergunta mais direcionada para a Karina, ou para a Silvia, ou para a Rita,
eu gostaria de complementar, ou na minha realidade é um pouquinho diferente, ou assim, sabe? Fiquem à vontade, tá bom? Como se a gente estivesse mesmo aqui numa mesa e vamos bater um papo entre amigos. Então, eu vou começar direcionando uma pergunta para a Karina, porque o dia a dia dela aí tá, né, de segunda a sexta, como a gente estava falando, uma atividade bem intensa, hospitalar, onde ela atende tanto bebês, anel e crianças crônicas, crianças graves, disfágicas, e a gente recebe assim, com uma frequência grande, até acho que tanto a Rita quanto a Silvia já recebeu também essa pergunta algumas vezes nas nossas turmas, tanto do aprimoramento quanto cursos fora do aprimoramento, que é a questão do manejo da saliva na criança disfágica. Mas aí eu queria saber, Karina, na sua experiência, no seu dia a dia, o que você tem observado em relação a isso tem respondido clinicamente melhor, ou na maioria das vezes, quando a conduta é X ou Y, eu percebo uma diferença assim ou assado em relação ao manejo da saliva dos neuropatas disfágicos graves. Tá certo. Pergunta muito boa, hein, Raquel? Mas Ótimo. é ampla também, né? Porque eu Bem falo, ai meu ampla. Deus, não dá para. É, mas é uma pergunta aí de milhões, né? É, é, Primeiramente, então, eu queria agradecer o convite, né? Para estar participando do seu curso, né? Uma honra e participar também junto com as colegas ilustres aqui, brilhantes. Então, para mim é uma honra estar entrando nesse aprimoramento. Como você já colocou, a Rita também, então eu trabalho no Hospital Universitário da USP, já trabalho lá há mais de 20 anos, né? O tempo passa rápido, estou lá há 23 anos e a minha área de atuação é essa. UTI pediátrica, enfermaria da pediatria, né, UTI neonatal, a unidade de cuidados intensivos neonatais. Faço 2 ambulatórios lá, tá? Um de segmento do bebê de alto risco e um ambulatório de pós-alta de disfagia infantil e faço os exames de videoflúor, tá? Então, o que eu tenho observado nesses casos que são crianças que se enquadram dentro do que a gente tem denominado e classificado, são crianças com condições clínicas complexas, tá? O que a gente tem observado em termos... É difícil a gente falar qual medida que traz mais efeito. É muito individual, tá, Raquel? Então, assim, a gente tem, acho que a primeira opção, quando eu tenho uma criança internada, né, geralmente com quadro agudo, e muito frequente uma internação por um quadro respiratório, e particularmente nessas crianças com quadro decorrente, então, de alterações pulmonares, e que eu tenho um componente da aspiração que influencia, né? Que tem uma influência muito grande aí nesse quadro respiratório, ou muitas vezes é a causa, ou contribui por um quadro mais grave, tá? Então, a primeira medida que a equipe como um todo tem tomado, então, são as entra com as medidas medicamentosas, xerostômicas, tá? Então, mesmo bebês pequenos têm entrado com as medidas xerostômicas. E aí a gente tem uma gama de medicamentos, onde esses medicamentos, o que acontece, eles não são específicos para diminuir a saliva. A saliva, na verdade, eles promovem um efeito colateral, que aí acontece uma diminuição na produção de saliva. Só que como é um efeito colateral, é muito resultado individual de cada criança. Então isso vai ser observado, e às vezes essas crianças podem ter outros efeitos também colaterais, que não só esse, e às vezes precisa interromper a medicação. Então, de uma forma geral, né, tem sido utilizado então as medidas xerostômicas. Dentre as medidas xerostômicas, acho que o mais frequente é o uso da atropina, mas tem muito efeito colateral nas crianças. O que a gente tem usado, acho que
só para contribuir também um pouquinho, que é algo mais recente que a gente tem utilizado lá no HU, é o adesivo PET de escopolamina nacional, que antes a gente não tinha essa possibilidade, e mesmo para uso infantil. Então, já tem laboratórios aqui em São Paulo que estão fazendo, então a gente teve uma experiência bastante positiva. E geralmente a gente, nesses pacientes mais graves, o que acaba sendo feito é a utilização de várias estratégias, né? Então, dentre as medidas xerostômicas, o PET eu acho que é uma novidade. E nos casos mais graves, né, Raquel, a gente precisa analisar qual é o efeito na condição clínica, até para que seja analisado, vai ser um tratamento mais conservador ou vai ser um tratamento aí já mais agressivo, digamos assim. Então, é importante, e isso o fonoaudiólogo tem uma participação bastante forte, de estar identificando também quais são esses marcadores clínicos da criança, até para determinar, olha, a gente precisa mudar a estratégia, porque essa não está dando certo. Então, esses marcadores clínicos que a gente depois vai discutir né, de uma forma mais ampla, é importante que o fonoaudiólogo vá se familiarizando e vá identificando. Então, nos casos mais graves também, a gente tem feito as cirurgias, então aí entra no tratamento médico, né, para o controle da saliva, então retirada de glândulas salivares, a gente também tem uma experiência bacana com bebês pequenos, tá? E que fizeram então a retirada da glândula. O meu paciente, acho que a idade então mais precoce que eu tive de retirada de glândula foi 4 meses, tá? Então, bem precoce, era um caso bastante grave. Uma outra possibilidade, e aí a gente esbarra um pouco, talvez as colegas tenham uma experiência um pouquinho diferente, né? Elas vão poder falar um pouco sobre isso, é no aspecto econômico, por exemplo, com a toxina botulínica. Então, assim, no serviço público, a gente esbarra nessa dificuldade, né? Mas, mesmo sendo um serviço público, a gente teve algumas experiências e, e aí a minha percepção, por exemplo, eu já tive pacientes que apresentaram um resultado muito bom com a toxina botulínica, mas, por exemplo, não a primeira vez que injetou, a segunda vez. E eu já tive pacientes que já apresentaram uma dificuldade pela consistência da saliva que ficou mais espessa. Então, o manejo da saliva, eram pacientes que não eram traqueostomizados, por exemplo. Então, eu tive essa variação que aí também depois a gente pode estar conversando. E em casos um pouquinho mais extremos, extremos assim no sentido de casos que realmente têm uma complexidade maior e que apresentam então uma consequência mais grave da aspiração, aí sim então é feita a cirurgia de desconexão laringotraqueal, né? Mas aí a gente depois também vai poder entrar nos aspectos que estão envolvidos nessa decisão, papel da família, né? Então, aspectos aí que, que né, uma decisão que não é fácil, que não é simples, então da gente estar envolvendo a família, né, nessa tomada de decisão. Então, acho que de uma pincelada geral nesses casos graves, o que eu tenho observado são esses tratamentos e que é difícil a gente generalizar, é muito da resposta individual de cada criança. O PET, de escopolamina, você sabe se é o mesmo utilizado para o adulto? É a mesma dosagem, Não, será? não, é diferente, é diferente, é diferente. E aí depois eu vou trazer direitinho para vocês, tá bom? Mas e também depende um pouquinho do peso da criança, da idade, então tem outros fatores que interferem, mas depois eu trago todas essas informações, porque ele já vem preparado naquela dose, que o ideal é não cortar, né, o adesivo, então, e é algo mais recente, então eu vou estar trazendo tudo isso para vocês. E a cirurgia em glândulas tem sido frequente, Karina? Não muito, não muito.
Mais para o aspirador maciço. É, alguns casos que nós tivemos, assim, numa tentativa de você diminuir quando você tem uma dificuldade de conseguir, por exemplo, a toxina botulínica e quando você sabe também que é um caso mais crônico e que muitas vezes não existe a possibilidade de você estar sempre reaplicando, né? Você esbarra numa questão econômica. Então, numa tentativa aí de ainda não ir para, por exemplo, uma abordagem mais agressiva, como a desconexão, então numa tentativa aí de melhorar a questão do controle, né, favorecer o controle maior da saliva, diminuir então a aspiração salivar, mas não são muitos casos assim que a gente tem. Sil, você tem algum PC seu grave que já fez a desconexão laringotraqueal? A desconexão, eu já tive experiências com crianças menores e até um pouquinho maiores. E não só na paralisia cerebral, em algumas encefalopatias, miopatias, que acabam tendo aí a causa meio idiopática e com maiores comprometimentos. Então, acho que completando, né, a Karina fala mesmo, o quanto o quadro clínico, né, a condição de fato para que a criança seja submetida a uma situação medicamentosa que eventualmente pode desencadear uma sequência de efeitos colaterais, sendo até mais prejudiciais do que uma decisão tão definitiva como a desconexão, né? No momento, eu tenho um pré-adolescente que fez a desconexão quando era menor e que está chegando para o meu acompanhamento, até porque eu agora o consultório aqui na Zona Norte, enfim, que tem mais ou menos 7 anos de desconexão e um desenvolvimento ali clínico muito mais estável, cognitivo que vai ganhando forma, porque a condição clínica fica mais preservada, não tem tantas internações, né? Então, é uma decisão dificílima. Eu creio que, quando a Karina falou 4 meses, eu até me surpreendi, de fato, porque é definitivo, né? E aí você pensar o quanto isso esbarra em todo o processo que virá de desenvolvimento, né? Mas hoje eu vejo isso, assim, recebi esse jovem, né? Então eu já tinha tido experiência, mas de estar junto, inclusive, com a equipe no momento da decisão, mas não assim de tão longa data e de repente ter resultados ali tão efetivos que contribuíram, inclusive, para um desenvolvimento global positivo, né? Então, eu creio que é uma decisão difícil, mas, enfim, muitas vezes é a melhor decisão pensando nas condições clínicas individuais dos pacientes. Porque a Karina até mencionou do Botox, por exemplo, eu tenho uma experiência maior já com pacientes que fazem o uso, né? Então, eu estou numa condição de consultório particular, o público tem um acesso diferenciado, e aí a gente também percebe isso, né? O quanto que a condição financeira vai favorecendo a um ou outro tipo de tratamento, mas a gente também tem no Botox meio que um tempo encurtado ali de função, de padrão positivo, né? Então, a questão hoje que eu vejo quando se há uma necessidade de pensar em alguma medida xerostômica, em alguma condição extra ao trabalho manual do terapeuta, para aquele paciente que tem grande dificuldade no manejo de saliva, o Botox ele é pesado também, no sentido da decisão, da forma que essa criança vem respondendo ao trabalho, cognitiva, motor e sensorialmente. Porque a gente tem um limite para a aplicação do Botox, né? Então, não poderia ser para aquele público que é ad eterno pela própria condição do Botox ser uma toxina.
Então, é uma decisão bastante importante, eu acho que de peso muito grande, inclusive, para o fonoaudiólogo, que tem que tomar uma decisão e falar, não, ele responde bem ao trabalho, porém a condição de manejo é mais difícil por essa ou outra condição clínica associada, mas tem um cognitivo que colabora, tem uma condição familiar, de continuidade, parceria que colabora, porque a decisão ela é bem criteriosa nesse sentido, você não pode usar para sempre, vamos dizer assim, né? E aí tem que ter um peso diferente também. Karina, lá no seu serviço, essas decisões em relação qual vai ser a escolha naquele momento, que ela muda, né? Em relação à conduta, o que vai ser feito para tentar minimizar aí essa produção de saliva e, consequentemente, toda a cascata de alterações que vem, né? Desnutrição, aspiração, a parte respiratória muito prejudicada, e aí um desenvolvimento global também já começa a ser prejudicado. A fonoaudiologia, lá no seu serviço, que eu sei que tem um papel bem significativo, você observa que esse primeiro passo em relação à discussão da escolha ou a indicação para que se coloque na mesa, vamos discutir este paciente, precisa de uma intervenção mais direta ou mais invasiva que seja, ela parte mais da fono ou vem primeiro pelo médico? Eu vejo que ela vem da equipe multidisciplinar, né? Então, eu acho que num primeiro momento, numa primeira avaliação, a fono já consegue identificar, né, a dificuldade, o grau da disfagia. Então, o nosso papel é muito importante nessa a nossa contribuição, né, da avaliação clínica, onde você dá um diagnóstico clínico, você classifica o grau da disfagia, você pontua isso para a equipe, é muito importante. E aí isso é reforçado, por exemplo, pela fisioterapia. E aonde a fisioterapia, por exemplo, ela pode estar contribuindo também com a questão, o número de vezes que esse paciente precisa ser aspirado, ou, por exemplo, é um paciente que está com uma dificuldade de desmame de suporte ventilatório, né? Então, todos esses aspectos, eles vão se somando, e esses olhares também dos diferentes membros da equipe vão formando esse quebra-cabeça, né, que é o paciente disfágico. Então, todas essas informações, a equipe de enfermagem, a própria percepção da mãe também, então isso tudo vai pontuando e vai fazendo com que a equipe médica, né, também se volte para essas questões e para a gente trabalhar em equipe, né? Trabalhar junto aí em função da melhora do paciente. Então, a gente tem visto também uma contribuição muito grande, uma parceria muito grande da fisioterapia junto aí nesses processos. Te ouvindo agora, gente, minha memória, vou falar que foi lá atrás, 25 anos atrás, quase, na minha primeira formação, quando eu estava começando a ouvir sobre disfagia, que foi a frase: disfagia não é uma doença, é um conjunto de sinais e sintomas de que algo está acontecendo desde a boca até o estômago. Veio essa hora, eu voltei lá atrás, quando a gente ouvia muito essa frase, quando você fala, né, a contribuição da físio, o olhar da enfermagem, a fala da mãe, ou seja, na disfagia existe uma interface muito importante. E aí, assim, o fonoaudiólogo pode estar aqui na linha de frente, só que existem outros braços, né? E essa tomada de decisão em relação ao manejo de saliva é um trabalho muito em equipe. Então, obrigada pela sua fala e por reforçar essa questão de que a gente precisa das referências e né, das impressões da fisioterapia.
Como está esse pulmão? A gente precisa também das impressões e da avaliação da nutrição. Como está o suporte energético dessa criança, o aporte calórico, músculo, força, né? E a partir daí, em conjunto, a gente toma uma decisão, que Sim. aparentemente pode ser, né? Ah, vai fazer uma desconexão laringotraqueal, ou vamos tentar uma medicação, ou vamos para o PET. Aí vem o médico para bater o martelo. Qual vai ser, né, a intervenção? Mas muito legal, muito obrigada. Só para finalizar essa fala, antes de abrir para a Rita, que eu acho que é um ponto fundamental, e até pelo fato de eu estar no hospital, então o nosso grande objetivo é a deshospitalização. Então, esse é um trabalho, e acho que tendo esse objetivo em comum e tendo um alinhamento da equipe, isso é muito importante, porque muitas vezes as grandes dificuldades que a gente tem são questões de comunicação das equipes. Então, é muito importante, antes da gente chegar em qual é a melhor decisão para aquele paciente, que toda equipe esteja alinhada. Então, a gente também vai poder discutir um pouco isso, né? Porque não adianta a fono falar A físio falar B, e de repente a técnica de enfermagem que está ali no dia a dia e passa o WhatsApp para a mãe, que a mãe naquele momento não está, fala outra coisa. Então, a importância de todo mundo falar a mesma língua, né? E tendo esse objetivo em comum, que é a deshospitalização. Então, é isso que a gente tem trabalhado. A gente teve essa semana uma alta de um bebê depois de 7 meses, né? Então, a gente já teve alta de criança que ficou internada por 2 anos e meio. Então, são realmente casos complexos que depois a gente vai poder tá conversando. Obrigada. Muito obrigada. Vamos seguir. Ó, quando a Karina fala, depois a gente vai poder conversar, porque o módulo dela, no módulo dela, ela vai aprofundar todos estes itens, que é a avaliação e terapia da criança disfágica em âmbito hospitalar, tá? Então, só para contextualizar, que às vezes alguém pode estar assim, mas aonde que ela vai falar? É lá no módulo do aprimoramento em disfagia. Fala, Ri, desculpa. Não, eu acho que só para fazer um comentário, para alinhavar o que a Silvia falou e a Karina, olhar para a Silvia falando dessa população, né, diferente e desse garoto mais velho, que ela pode, como fonoaudióloga, perceber que o suporte, né, ou o aporte nutricional estabelecido traz para ele condições melhores de reabilitação, qualidade de vida, cuidado integrativo, né? É um paliativo crônico, que a gente tem que integrar a clínica dele, qualidade de vida, né? Eu acho que isso é extremamente importante. E o último, né, que eu acho que é a cereja do bolo, o olhar que a Karina tem quando ela fala assim, a equipe define, e o fonoaudiólogo faz parte dessa equipe, até do ponto de vista econômico, porque a gente tem um Brasil grande, um Brasil imenso. Então, muitas vezes a gente tem um raciocínio um pouco paulistano demais, que fala assim, sai com atendimento de home care, porque a gente tem, eu já fui coordenadora de uma equipe de home care, que a gente deshospitalizava, então a gente fazia visita no hospital onde aquela criança estava internada, e a físio, eu, como fonoaudióloga e a médica, nós íamos a loco na casa do paciente para ver se tinha condições para deshospitalizar. E condições financeiras, que a gente não pode desmerecer isso no Brasil. Porque a gente está falando, né, de uma questão de uma cronicidade, de uso de medidas xerostômicas, ou de crianças que vão para uma aldeia, né? Como a gente tem um Brasilzão, quando a gente pensa em Manaus, que eles vão de barco. Então, assim, qual é a condição de vida para essa criança com tudo isso? Tem que ser pensado, né? Essa fonoaudióloga de tá lá no hospital, mas ele vai para onde? De que forma? Então, a decisão é muito difícil, que engloba a físio, a fono, a equipe médica, a nutrição e a assistente social. A assistente social, ela é fundamental nessa deshospitalização de pacientes graves e crônicos, porque muitas vezes demanda o que a Karina falou, um tempo de internação nesse Brasilzão imenso, porque não há condições de deshospitalização. E quando se propõe
uma desconexão laríngea parece uma coisa horrorosa, do ponto de vista, como assim, né? Que escolha é essa para um desenvolvimento de uma criança? Mas talvez seja mais assertivo para aquele momento. Só para a gente até contextualizar que é um Brasil gigante e a gente está falando de um lugar que não dá para ser amarrado se não for em equipe e a família, né? Ali junto, entendendo todas as condições de qualidade de vida para essa criança. Isso mesmo, Ri. Ô, Ri, eu vou aproveitar. Queria fazer Oi, Sil, fala. complemento, né? Porque, Pode falar. por exemplo, mesmo Muito hoje, bonita. né? Estando numa sala, num toda consultório, pintada. o Olha, meu trabalho ele acaba sendo um pouco desvinculado da presença constante de uma equipe, né? E muitas vezes parte do fonoaudiólogo a tomada de decisão de buscar parceiros para essa maior decisão, né? Porque eu estou lá acompanhando essa criança em sua condição de deglutitória, o quanto que ela de fato tem capacidade de manejar a própria saliva ou até mesmo de ter uma parcial reabilitação oral, mesmo que seja para dieta de conforto, alimentação de prazer. Por quê? Porque essa criança ela tem equipe, né? Mas eu não estou dentro de um hospital ou de um centro de reabilitação. E isso faz com que a gente precise, mais uma vez, ter bastante cuidado e critério na hora de pensar na hipótese. E eu tenho tomado bastante cuidado de, antes de falar para a própria família um pensamento relacionado a essa condição, buscar quem são os médicos, os outros profissionais que estão acompanhando, né? A gente já sabe, quando a gente trabalha dessa forma, e fazer um contato para a gente poder tomar uma decisão em conjunto. É saber quem é o paciente. Exato. E não existe o pacotinho que a gente faz a mesma coisa para todos. Existe um olhar clínico treinado e um raciocínio clínico com base científica e experiência. Mas eu acho que a primeira coisa é quem é este paciente, né? E aonde ele está inserido. Obrigada, meninos. Estou adorando a nossa mesa aqui. Ô, Ri, eu vou puxar agora uma pergunta para você. Lá dentro, agora vamos imaginar que a gente está lá na UTI NEO. Dentro da sua prática na UTI NEO, o que você observa, o que você pode compartilhar com a gente como fatores de risco para a disfagia, assim, que você fala, nossa, estes são frequentes? Ou quais são os maiores fatores de risco para a disfagia que você observa dentro do público da UTI NEO? Bom, então, pensando nesse nosso dia a dia dentro da UTI NEO, eu sempre penso que eu não vou olhar para esse paciente ou colocar de forma alguma a mão no paciente sem saber quem é esse paciente, né? Para eu poder ter um planejamento clínico e pensar em que momento ele está, quem é esse paciente. Então, acho que a primeira coisa, a gente sempre, quando fala de UTI NEO, vem a questão da prematuridade. Então, que é o carro-chefe de uma UTI NEO, os bebês recém-nascidos pré-termos, antes de 37 semanas. Ok, mas quem é esse bebê prematuro? Então, é um bebê prematuro que ele traz com ele já dificuldades da sua prematuridade? Então, é um bebê que traz uma injúria já de um sistema nervoso central? Esse bebê que tem um comprometimento cardíaco que leva a esse impacto dessa coordenação de sugar, deglutir e respirar? Então, as patologias associadas a esse paciente, a esse bebê dentro da UTI NEO, o tipo da patologia e da comorbidade que ele traz junto é um agravo e um risco maior para a disfagia. A idade gestacional que esse bebê traz também, né, pensando nos bebês recém-nascidos pré-termos, ela também se faz presente, é o mais impactante, quanto mais, né, um recém-nascido baixo
baixo peso extremo, ele tem aí, né, um olhar mais delicado da equipe para que que ele não seja cometido de injúrias no seu desenvolvimento fora, né, do útero da mãe, porque pode ser uma predisposição. E a gente saber que quanto mais a idade gestacional menor, ele vai ter um impacto, porque ele vai ser mais mobilizado, é um bebê que pode ter mais agravos, né, clínicos e que vão impactar. Quando a gente pensa nesse lugar, né, do prematuro. Mas eu também tenho que levar em consideração, e isso é sempre, sinais clínicos do bebê. A frequência cardíaca, se ele sempre mantém essa estabilidade da frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, e esse bebê, ele já me dá indícios que, hemodinamicamente, ele está amadurecendo bem dentro dessa UTI neonatal. Ele está passando por esse momento de intensivo dele, seja um prematuro ou um bebê que teve um desconforto respiratório de nascimento e foi para necessário a UTI, porque ele teve um Apgar ruim na sala de parto, um bebê termo. Ele teve uma desorganização naquele momento e ele necessitou de cuidado intensivo. Então, eu começo do básico, sabendo quem é esse bebê, com as características dele lá de prontuário, história clínica dele, para eu já entender como ele é, e olhar para aquela incubadora e enxergar o sinal clínico dele, se ele faz uso ou não, né? Há quanto tempo de um catéter de alto fluxo, um CPAP ou a intubação. E, claro, né, a gente considerar aí também a clínica dele diária. Então, para mim, o que mais, né, me impacta é um bebê dentro de uma UTI neonatal, a idade gestacional dele e o que ele traz associado a isso. Se tem alguma comorbidade já instalada, ou se é alguém, né, um bebê que ele está dentro dessa unidade intensiva, advindo de uma patologia, de uma síndrome congênita ou algo adquirido de parto. Tá? Então, a gente tem que levar um pouco em consideração esses fatores de risco para essa disfagia. E a nossa avaliação, né, dessa coordenação dele, sugar, deglutir e respirar, porque ele pode ter uma patologia associada, ter sido um prematuro, mas ele está conseguindo, dentro daquele momento dele, desenvolver a coordenação para sugar, deglutir e respirar. Então, ele pode estar num passo mais lento, mas é o tempo dele para ele. Cada caso é um caso. O módulo da Rita, que atualiza a atuação fonoaudiológica na ANEL, ela entra em todos os pontos para que a gente possa entender, né, ter como parâmetro o que esperar dentro do desenvolvimento típico. A partir daí, o que a gente começa a considerar como fora da curva, e dentro desse fora da curva, o que pode ser patológico, o que realmente pode estar ou não impactando em toda a díade dessa criança, da mãe, e a partir daí, quais estratégias utilizar para reabilitar ou para habilitar essa amamentação, ou vai para a sonda, não vai para a sonda, vai ficar numa dieta mista. Então, deixo aqui mais uma vez o convite para que vocês corram lá no site da GA de Cursos e confira todo o programa que está lá detalhado do aprimoramento que começa agora, dia 22 de março, que a gente vai focar adulto, e neo e pediatria. Eu tenho uma pergunta para a Silvia, mas queria saber se a Karina quer complementar. Eu queria só pegar um gancho da Rita, que ela colocou um ponto importante, e aí mais uma curiosidade de uma pesquisa que a gente fez, um levantamento que a gente fez lá no HU, mas aí a gente pegou uma população específica de prematuro, e a gente fez um levantamento dos bebês prematuros que foram submetidos ao exame de vídeo flúor e que apresentaram, que aspiraram no exame. E aí a gente fez um levantamento de quais os fatores de risco que tinham ligação com a ocorrência da aspiração. E um dos fatores foi a prematuridade extrema.
Então, bebês que nasceram com menos de 28 semanas. Né? Então, é só para complementar, né, que foi um dos achados que a gente teve aí nessa pesquisa, tá bom? Muito legal, obrigada, Karina. Gente, a gente só vai reforçando, né, a necessidade e a importância de buscar a história dessa criança, de Sabe, entender Raquel? todo Olha o que curso gostoso. da gestação ao nascimento, pós, fala aí. Sabe que é gostoso essa mesa? Porque o dado que a Karina traz, da pesquisa baseada, né? A clínica baseada em evidência. Porque quando a gente já tem, né, essa possibilidade e essa segurança científica de pesquisa, quando a gente olha para um bebê, né, um recém-nascido extremo, a gente já tem um olhar, e a equipe inteira, quem é esse bebê? Porque eu também tenho que pensar nessa mãe, nessa família que vai acompanhar a longo tempo este bebê dentro dessa UTI. Então, o cuidado de cuidar dessa mãe, de cuidar dessa mama, de cuidar dessa produção de leite, e isso é muito pesado para a família, e principalmente para a mãe, quando eu tenho um prematuro extremo, porque a gente é uma caixa de surpresas, de verdade. Ele pode cursar sem nenhuma intercorrência da sua prematuridade, conseguir chegar, né, o que a gente quer, essa coordenação de sugar e sair via oral. E pode ser que não, como a Karina mostrou na pesquisa que eles fizeram, que tem grande impacto. Isso, para nós, fonoaudiólogos que estamos lá na assistência, é importante fazer essa correlação da ciência com a assistência, porque é uma forma da gente entender devagar com esse bebê e acompanhar essa mãe também do ponto de vista da ansiedade dela, da angústia dela. Quando ele vem para o peito? Quando ele vem para o peito? Será que eu vou conseguir? E, claro, a gente pensando em leite humano, a gente conversar muito com ela, estadiar o caminho que esse bebê vai fazer dentro de uma UTI. Então, é olhar grave para o bebê e o cuidado assistido para essa mãe, que vai passar um longo tempo com a gente dentro dessa UTI. Tá? Legal. Ainda, então, olha só, seguindo na disfagia, mas mudando agora o cenário da disfagia, eu vou puxar uma pergunta para a Silvia, que vem aqui, né, colaborar com o nosso aprimoramento, com o módulo de avaliação e terapia da disfagia nos PCs e nas crianças com síndrome de Down. Já começa a diferença daí, né, Sim? Paralisia cerebral e síndrome de Down já são padrões bem diferentes, com patologias de base, com evolução diferente, e aí também exige de nós estratégias e planejamento terapêutico diferente. Agora, pensando nos PCs disfágicos, que vão aí para o nosso consultório ou seguem como atendimento domiciliar, o que você, né, o que chama mais atenção para você, Sil, assim, quando a gente está na frente desse paciente, sabe quando acende um sinal de alerta? Opa, aqui pode estar acontecendo uma aspiração silente. O que acende essa luzinha em você? Eu acho que, desde a minha experiência, né, de muito tempo com a André Luiz, né, de pegar pacientes com comorbidades associadas e uma cronicidade diferenciada, né? Essa luzinha sempre veio e continua vindo quando você evidencia um público que tem frequentes e recorrentes questões respiratórias, e não necessariamente só a pneumonia aspirativa, né? Então, já a primeira coisa, essa criança que tem dificuldade no manejo da saliva e numa deglutição efetiva, é uma criança que pode ter condições associadas respiratórias, pode ter os quadros de gripe, as sinusites, pode ter as otites, e elas estarem muito relacionadas às questões de padrão secretivo, de manejo da saliva na cavidade oral, por conta
da presença dessa saliva em estase na orofaringe. E uma outra questão que eu acho que faz também muita diferença em relação ao olhar do paciente que está na casa, que frequenta ambientes sociais ou que até vai para uma escola, é a organização postural, é a maneira que essa pessoa permanece antes, durante e depois da refeição, né? E isso eu acho que faz uma diferença também importante e significativa para te chamar a atenção de alguma possibilidade, né? De uma criança que já apresenta características disfágicas, que já está num acompanhamento especificado para essa questão, para essa demanda em especial, e que você percebe que a organização postural, que esse manejo vai se tornando difícil. E isso, Raquel, para até complementar, vai ficando muito evidente no paciente crônico, porque uma má postura, né, vai trazendo contraturas, dificuldade no manuseio terapêutico. Então, o fisioterapeuta começa a ter dificuldade para manusear, o fonoaudiólogo não consegue mais organizar e alinhar, e dali um tempo também você tem deformidades. Então, muitas vezes a orientação ela é feita, o trabalho é realizado também pela equipe, e a continuidade na casa, longe dos atendimentos, que é a maior parte do tempo da vida daquela criança, não tem esse olhar tão extremamente cuidadoso em manter postura. Porque há uma questão bem importante. A gente está falando de um público que também é muito variável, né? Você tem um PC que vai andar, falar, se alimentar, via oral, que trabalha, que tem uma vida normal e um mínimo impacto da sua condição na vida como um todo. E você tem aquele que é extremamente comprometido, que vai precisar de 100% do tempo de cuidados dos cuidadores, dos seus familiares. E o que a gente percebe é isso. Quanto mais grave for o quadro da paralisia cerebral, muito mais frequentemente a gente tende a acompanhar essa criança e, em uma certa fase do crescimento e do desenvolvimento, declinar profundamente os aspectos de controle motor oral. Então, um exemplo, você começa acompanhando uma criança com paralisia cerebral, numa idade menor do que 2, 3 anos, ela ainda é via oral, ela é uma via oral que é adaptada, que traz todo um cuidado e critério fonoaudiológico, mas, ao crescer pela gravidade do quadro, não evolui nos quadros e escalas motoras, não evolui nas condições cognitivas, sensoriais, e involui nos aspectos de base. Então, são crianças que, eventualmente, para os seus 5, 6, 10 anos, vão para uma via alternativa permanente, né? Eu acho que isso é um olhar importante de se ter, né? Porque a criança começa o atendimento precoce, garantia de sucesso. Não necessariamente. De novo, né? Você tem que olhar para a criança, você tem que conhecer o quadro como um todo, você tem que entender as disponibilidades da equipe, da família, dos cuidadores em dar continuidade, as condições reais, culturais, econômicas, de acompanhamento daquilo que precisa ser feito, que precisa ser realizado. Acho que isso chama bastante atenção, sem dúvida. PC disfágico, crônico, muitas vezes, se é um profissional que não tem a base, não tem o olhar clínico e o conhecimento dessa patologia, né, e das nuances de disfagia, ele pode passar desapercebido, porque a grande maioria não vai ter tosse, não vai apresentar engasgos, nem sempre vai apresentar alteração de temperatura,
mas é Sabe aquele que é uma paciente coisa... que não ganha peso, Desculpa, é depois aquele eu complemento. paciente que tem desnutrição ou desidratação, ou é aquele paciente, como a Silvia colocou, tem um quadro atencional que não é muito compatível. Você fala, mas por que será que está tão desatento? Ou por que será que o cognitivo está impactando tanto? E aí a gente cruza com a fala da Rita e da Karina lá do bebê sem aporte calórico e nutricional. Lá o disfágico, também mal posicionado ou com alterações posturais já decorrentes da própria patologia de base, né, Sil? Você pega um espástico, por exemplo, o quanto de energia que ele gasta para tentar manter o mínimo de equilíbrio postural, associado com uma alimentação que tem um impacto também por conta de todo o quadro, e aí, às vezes, a gente tem aí microaspirações, ou então aspirações até significativas, mas já é tão crônico que o sistema nervoso já não dá aquele alerta tão escancarado, mas ele está escancarado, só que de uma outra forma, né? Então, o nosso olhar clínico precisa buscar isso. Não sei se vocês concordam com isso que eu estou dizendo, E se eu querem queria fazer um complemento. Assim. Muitas vezes a gente pensa que quanto mais precoce iniciam-se, né, todas as intervenções, mais chance de fato você tem de colaborar para uma evolução positiva, né? E hoje eu digo isso nas minhas aulas, você já me ouviu falar, Rita, Raquel, né, especialmente por conta das nossas parcerias de longa data, quanto mais a ciência evolui, né, no sentido de acolher bebês prematuros extremos. Então, a gente tem prematuros que nascem hoje com 22, 21, 22 semanas, né, gestacionais. Mais riscos você tem já no início de todo o processo, né? Então, a intervenção precoce, ela vai fazer diferença também com base no quadro clínico da criança, porque dependendo da condição associada, das múltiplas lesões ou das comorbidades associadas, mesmo chegando precocemente para um atendimento, a evolução é muito restrita, né? E a gente tem isso graças ao mesmo tempo, né, que a gente tem conhecimentos evoluindo e uma ciência que nos traz muita informação preciosa para que a gente aprimore as nossas técnicas e estratégias. Esse público chega cada vez mais comprometido, com comorbidades associadas, e aí isso vai fazendo diferença. Então, eu já parto do pressuposto, você perguntou do PC, mas eu já parto do pressuposto que na criança encefalopata ou neuropata, eu possa já ter um rebaixamento cognitivo. E a gente sabe que cognição também é fundamental para o processo de reabilitação da deglutição. Então, você vai tendo um combo de comorbidades que vão trazendo para nós, fonoaudiólogos, o maior dos desafios, né? Que é garantir ali uma condição, pelo menos, de qualidade de vida, de afastar essa criança de internações hospitalares, porque ela já tem um prejuízo por si só, e um hospital, né? A Karina falou, uma criança de 2 anos e meio, né? Um hospital priva de tudo, priva do desenvolvimento, dos aspectos sociais, e, enfim, eu acho que é bastante cuidadoso esse olhar, e cada vez mais a gente tem que aprimorar o nosso conhecimento para fazer, de fato, a diferença na vida desse público. A gente está começando a caminhar aqui para o final. Eu tenho mais uma perguntinha para vocês e a gente vai ter que enxugar ela, mas só para dar um exemplo aqui para as pessoas, quando eu falei no comecinho, falei, nossa, agora a gente vem com módulos novos e já estamos com 18 módulos. Um dos módulos novos é um módulo inteirinho só de estratégias indutoras de deglutição, com manobras ativas e passivas, e aí tanto para crianças quanto para adultos. Um outro novo é um módulo só de estratégias para reabilitação em relação à entrada sensorial.
como trabalhar esta questão, quando, com quais estratégias, com quais pacientes, e aí também dentro das crianças com patologias neuromusculares, como a AME, a distrofia muscular de Duchenne, a gente também vem com um módulo específico. Então, são módulos novos e que está tornando o nosso programa mais primoroso. Eu estou apaixonada por esse programa e por nosso corpo docente. Quem ainda não viu, eu coloquei aqui no chat o link, então clica lá e confere porque vale a pena. E aí eu vou para a nossa última pergunta, só que a gente está com um tempinho bem curtinho, então vamos ver o que vocês conseguem aí compartilhar com a gente num tempinho pequenininho, que é saber um pouquinho, assim, dentro da experiência de vocês, cada uma, né, na sua área de atuação aí das disfagias na neopediátrica, como tem sido a indicação da via alternativa de alimentação? Vocês têm observado ainda uma barreira grande? Vocês consideram quanto mais precoce para o disfágico, que a gente já sabe que é grave, que vai um tempo aí para reabilitação ou habilitação, quanto antes essa via alternativa entrar melhor? Como que está isso no dia a dia de vocês? Não sei quem quer falar, o primeiro, ou quem quer contar. Pode ser. Eu acho que uma coisa mudou, né? E me corrijam se eu não estiver correta no meu pensamento. Eu acho que a primeira coisa que mudou são os paradigmas que nós fonoaudiólogos carregamos, né? Eu mesma, por ter um tempo de formação importante aí, né, num peso de mais de 30 anos, por um bom tempo carreguei um paradigma de que a via alternativa era o fim da linha, no sentido de todas as estratégias e de tudo que podia ser feito por aquele paciente. E hoje eu vejo essa questão especificamente como, na verdade, uma nova oportunidade de reabilitação para esse público. Então, dependendo da condição disfágica, condição global dessa criança, quanto mais precoce, mais é uma garantia de qualidade de vida, de saúde pulmonar, de evolução cognitiva, e isso, sem dúvida nenhuma, vai fazer total diferença na reabilitação desse público, né? A aceitação ela tem mudado, embora a gente esbarre. Sempre, principalmente nos aspectos familiares, quando você faz uma suposição, quando você começa a discutir com a equipe, porque pode ser real uma condição permanente, embora manejável, embora socialmente hoje cheia de possibilidades da criança ir à praia e à piscina, e que isso era uma coisa da época do passado, né? Mas eu acho que tem melhorado e a gente tem conseguido uma precocidade maior, sem causar tanto dano de fato para a saúde pulmonar daquela criança, para os comprometimentos que possam estar associados a longos períodos de internação ou longos períodos de privação, de um modo geral. Obrigada, Sil. Não sei se é a mesma realidade a da Rita e a da Karina. Eu vou falar bem rapidinho, eu concordo com tudo que a Silvia falou, com certeza, Sil. Dentro do nosso mundo da ANEL, assim, hospitalar, eu vejo que a gente tem um ganho porque a gente discute tudo em equipe e, pensando novamente nessa criança que ela está fazendo a sua maturação do seu sistema, né? Eu falo dos órgãos, de todos os órgãos e do sistema nervoso central ali fora da barriga da mãe, a gente tem a oportunidade de ir mostrando cada um no seu quadrado, né? O médico, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o quanto essa criança não consegue amadurecer na mesma velocidade e que se faz necessário uma gastrostomia, assim, uma via alimentar alternativa, para dar uma melhor condição. Então, ela faz parte do planejamento. Hoje, no meu serviço, a gente
trata com a gastrostomia de uma forma que faz parte do planejamento clínico. Então, tendo essa possibilidade de protocolo, e a gente tem que considerar que o hospital, ela dá a oportunidade da criança ter uma estimulação fonoaudiológica 2 vezes por dia no meu serviço. A fono passa a visita de manhã e à tarde. Então, quando essa criança não responde à terapêutica, mas ela já tem uma estabilidade clínica e a gente precisa deshospitalizar, a gente tem que levar em consideração a melhor condição para aporte nutricional dessa criança com segurança. Não só o aporte nutricional, mas também a quantidade de medicamento efetiva. Porque isso a gente tem que pensar, que o medicamento tem que entrar e efetivamente o volume todo do medicamento. Então, eu acho que isso é uma condição que talvez seja um facilitador dentro do hospital. A gente está integrado à equipe, discutindo a condição dessa criança e o tempo de reabilitação. E como você falou, Silvia, não é mais um tabu para a fonoaudiologia. Pelo contrário, a gente tem que pensar na segurança pulmonar e na segurança nutricional, com a melhor qualidade, com menos impacto sensorial, para essa cavidade oral e faríngea, e pensar gastricamente mesmo dentro desse caminho onde vai ficar uma sonda durante muito tempo. Então, todo esse impacto tem que ser discutido em equipe, é isso, né? E fazer parte de um planejamento. Quando a gente está no acompanhamento dessa criança e não vê a evolução da forma como a gente gostaria. E para isso a gente está abarcada de protocolo e de ciência, para discutir com a equipe e principalmente ser o mediador de conflito, um fonoaudiólogo, quando a gente lida com expectativas da família. Vai sair via oral? Não vai sair via oral? Não há condições via oral? Qual é a melhor condição? Qual é a melhor via alimentar? Lembrar que o nosso papel aí na equipe, como fonoaudiólogo, é o da comunicação. É o profissional da comunicação, sim, que consegue entender a longo prazo o neurodesenvolvimento e a segurança nutricional para essa criança, para minimizar impacto. Eu acho que é isso. Bom, complementando a fala das colegas, na minha experiência, alguns pontos que são muito importantes para essa tomada de decisão da via alternativa. Então, primeiro, qual é a condição clínica do paciente, qual é a patologia de base, ter o entendimento dessa patologia, o que está envolvido, né, qual o prognóstico. Muitas vezes, né, quem lida em neo, muitas vezes até a gente tem um diagnóstico, né, e isso é um aspecto importante para a família. Né? Às vezes você não tem ainda esse diagnóstico, como é que você está falando, se você não sabe nem qual é o diagnóstico? Então, a gente lida no nosso dia a dia com aspectos muito complexos. Então, a gente precisa analisar a disfagia da criança, é uma disfagia temporária, uma disfagia crônica, uma disfagia progressiva, qual é a doença de base, toda essa questão da condição clínica, então dependendo da idade da criança, o histórico, número de infecções hospitalares, a condição nutricional, a gente precisa considerar os valores da família também, né? A rede de apoio dessa família, por exemplo, né, no hospital, na minha população, quem é o home care dessa criança? É a família, geralmente é a mãe, né? Então, assim, então todos esses fatores que estão envolvidos nessa tomada de decisão e principalmente, assim, qual é o entendimento dessa família da dificuldade, então, da alteração de deglutição que essa família, porque é muito comum a gente ouvir, não, mas a família é resistente, a família não aceita, a família está compreendendo qual é a razão, ela compreende qual é a dificuldade da criança e a gente lida com um público que vocês sabem que na nossa população infantil é muito frequente quando a gente está diante de um paciente que aspira, que essa aspiração seja silente. Então muitas vezes a gente, né, pergunta para a mãe, ele tosse, ele se engasga, não, ele come super bem. Super bem. E às vezes é uma surpresa para essa família vir a descobrir que o motivo das internações ou daquela secretividade que essa criança apresenta é decorrente
de uma aspiração, né? E quando você não tem, por exemplo, um exame objetivo para mostrar para essa família o que está acontecendo, como dificulta, né, toda essa tomada de decisão. Então, todos esses são aspectos que foi muito importante você ter levantado, porque aí a gente tem aí um tema para conversar e como solucionar todos esses pontos, né? Como a gente pode estar resolvendo e minimizando esses conflitos, porque realmente, assim, a colocação de uma via alternativa, ela passa por um processo de bastante conflito para as famílias, né? E muitas vezes até conflitos em equipe, então acho que é um ponto que vale a pena ser amplamente discutido, colocado, as nossas experiências, como a gente tem lidado com isso. Então, eu acho que vale muito a pena a gente tá colocando, tá conversando, é um tema que eu adoro, assim, nossa, essa mãe não aceita, eu quero ir lá conversar com ela para poder entender exatamente qual é a razão, o que está por trás disso. Então, acho que isso é um ponto bacana para a gente estar se aprofundando. Gente, eu amei, amei. Não sei vocês, o que vocês acharam, se gostaram, mas eu achei muito rico. Acho que a gente conseguiu, essa 1 hora que nós tínhamos, trazer pontos muito importantes, significativos e que estão aí presentes no nosso dia a dia, mas que exigem tomada de decisão muito pontual, conhecimento clínico, né, e trabalho em equipe. Então, foi muito legal. Muito obrigada por essa oportunidade que vocês três que estão nos dando, plena sexta-feira à noite, depois de uma semana toda aí de trabalho. Foi muito rico. Espero que vocês também tenham gostado. Sugiro que a gente tire uma foto para registrar este momento. E o pessoal que está aqui com a gente, quem puder, abra sua câmera. pessoas. Pois é, sexta-noite eu já recebi várias mensagens do pessoal, assim, eu não consegui entrar agora, mas eu vou assistir depois gravado, como que eu acesso. Então, amanhã eu vou encaminhar para vocês o link, quem quiser rever, eu vou mandar por e-mail para vocês, e aí fica por 2 dias, então vocês conseguem rever amanhã e domingo, tá bom? E aproveitem, depois compartilhem aqui com a gente também como é que foi, se vocês gostaram, se colaborou aí com o dia a dia de vocês, se vale a pena a gente repetir, fazer outras mesas, gostaram dessa dinâmica, e esperamos vocês lá no nosso aprimoramento, que começa no dia 22. Então, além dessas 3 grandes mestres que estão aqui conosco, nós temos mais outras 12 professoras que compõem todo o nosso corpo docente, um corpo docente que está impecável, com um programa assim, que foi desenhadinho a dedo para quem realmente quer fazer a diferença na vida dos nossos pacientes disfágicos. Então, estejam com a gente nessa jornada, vamos dar um mergulho aí fundo no nosso aprendizado. Célia, que levantou a mãozinha, quer falar alguma coisa? A Célia também está sempre com a gente aí, também tem uma experiência grande em disfagia, né, Célia? Não? Então tá bom. Então eu vou registrar. Desculpa, Raquel, eu estava sem som, não te escutei nada. Desculpa, não sei o que você falou, eu estava sem som. Não, eu perguntei se você queria falar alguma coisa, que eu vi só uma mãozinha. Não, eu fui escrever no chat e acionei algo errado, desculpa. Não tem problema, tá desculpada. Nós temos aqui também hoje com a gente uma outra mestre do nosso, que compõe o nosso time, que é a Roberta Busch. A Miriam está com a mão levantada. A Rô vem aí com a contribuição em relação à avaliação e terapia nos adultos, pacientes com Parkinson, parkinsonismo e distonias. Esse é o módulo dela. Obrigada, Rô, por estar aqui com a gente hoje.
Quem está com a mãozinha levantada? Olha, sou eu, rapidinho. Boa Fala, noite. Miriam. Parabéns. Eu não sei por que eu apareci aí. Questões de tecnologia com pessoas mais jovens, vamos dizer assim. Então, eu não sei como eu saio daqui. Vocês querem que eu feche Pode ficar aí a sossegada. mesa, mas a Karina ficou lá embaixo. Eu queria que ficasse Assim mesmo. Agora eu não assim sei mesmo. como faz. Leva. Então, tá Leva. bom. Pode dar foto. Arrasta o mouse, Miriam. Você quer a Karina lá em cima? Arrasta o mouse. Espera aí. Como é que eu faço? Clica